Olá, bom dia, pessoas. Olá, bom dia. Faz tempo que eu não faço uma live, eu tava com saudade. Feliz 2022 aí para todo mundo. Essa live vai ficar salva. Oi, Sara, saudade de vocês. Vamos ver quando a gente consegue se ver, né? A nossa intenção era fazer uma viagem agora nas férias, mas com essa pandemia, vamos ficar por aqui mesmo. Mas a gente se encontra logo. Eu vou começar então, porque são bastante pontos e eu acho que vai pelo menos uma hora aí. Oi, Kathleen. Bom dia. Eu trago algumas ideias de como vocês conseguem encontrar uma escola, principalmente para quem tem o primeiro filho, está tendo a primeira experiência, né, com escola infantil. Eu vou falar hoje mais especificamente da escola infantil, do berçário até os 6 anos, mais ou menos, né? Então, não vou falar do fundamental. E como que, né, partindo já de uma ideia de que às vezes é a primeira experiência que a gente vai ter com escola, e às vezes a gente não tem, eu conheci pais assim que não tinham noção nenhuma do que é, de como que funciona, que tem as férias em julho, que janeiro também, né, não tem aula, que tem a colônia de férias, que isso é a parte. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre... Só me digam aí se o áudio tá bom. Se tá tudo certo, manda um... Mas acho que tá, né? Porque se a Sara falou comigo, acho que tá tudo certo. Oi, Bruna. Saudade. Então, assim, eu vou falar mais especificamente um pouquinho sobre escola particular, né? Sobre a educação infantil na escola particular. Ah, então beleza. Sobre a escola particular da educação infantil, tá? Mas eu quero deixar muito claro que, assim, a experiência que eu tenho, eu sou professora do magistério, né? Do Formação de Docentes, que é o antigo magistério. Então, quando os meus alunos vão para o estágio, eu vou nas escolas também conhecer as escolas. E tenho contato com a Secretaria da Educação aqui do município de São José dos Pinhais. E o que eu percebo? Que existem muitas escolas do município, né, escolas públicas que são muito boas, inclusive, às vezes até melhores que as particulares. Por quê? Porque o município ele cobra mais, ele tem uma linha de metodologia e ele segue, todos seguem essa linha. Claro que daí dentro de cada instituição tem a direção, os pedagogos que às vezes modificam, né, colocam o seu olhar ali. Mas de maneira geral é muito bom, é muito bom. E a pública, a escola pública, ela tem a possibilidade de fazer da maneira que ela quiser, a particular, aliás, ela tem a possibilidade de fazer da maneira que ela quiser, de pegar uma metodologia que ela acredita e fazer daquela forma. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu sou uma cristã e não quero que os meus filhos participem de datas comemorativas tipo Halloween ou tipo... deixa eu pensar aqui, o folclore, algumas coisas, né? O folclore, na verdade, ele tá na BNCC, ele tem que ser trabalhado, mas tem escolas cristãs que não trabalham, né? Então, o que eu quero? É isso que eu quero? Ou não? Eu sou tranquila com relação a isso, acho que meu filho pode ter acesso, pode conhecer, e depois, quando ele crescer, ele faz as opções dele. Ou se eu sou católica e coloco numa escola que é evangélica. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem uma escola montessoriana que é católica, completamente católica, mas ela tem muitos evangélicos, ou enfim, não é essa a questão, assim, as pessoas não vão nela por causa disso, vão pela metodologia, mas ela é católica, ela tem missa sempre,
Então, né, tem imagens de Maria, de José e tal. Então, tem que ver, né, essa questão também, o que você... Com relação ao município, o município, ele realmente ele é neutro nesse sentido, né? Ele não faz apologia religiosa nenhuma. Então, só pensar sobre isso. Então, só para reforçar, existem escolas municipais maravilhosas. No Rio Grande, eu sei que tem uma cidade que está toda... a cidade... Toda a educação infantil está sendo reformulada e estão pensando nela como a educação montessoriana, tá? Mas vamos lá para como que você... O que você pode buscar quando você vai numa escola e que faz diferença. Uma das coisas é assim, se você puder já, enquanto estiver aqui nessa live comigo, anotar coisas que você acha que é relevante, que eu for falando para você ir lembrando, anote. Porque aí, quando você for na escola, você tem todo o direito do mundo de levar, inclusive, uma lista de perguntas e perguntar para a pedagoga, tá? Eu já atendi várias mães, tinha uma que foi com 15 perguntas, sentou comigo e todas a gente ia pontuando e respondendo para que realmente tirasse todas as dúvidas dela, tá? Então, eu acho bem relevante. Primeira coisa é a agenda, ou agendar, né, com a escola, ainda mais agora em período de pandemia. As escolas estão abertas já, a maioria, mas é interessante que você agende para que você não pegue de surpresa a escola, para que você não... Por questão da pandemia também. Existem várias escolas, gente, que durante o ano atende assim, você chegou no portão e é atendido e tranquilo. A maioria delas está agendando por conta da pandemia. Então, não levem a mal. Agora, se você puder visitar uma escola enquanto ela estiver em funcionamento, é melhor. Porque aí você vai ver como que a coisa acontece. Claro que às vezes atrapalha um pouquinho a dinâmica da escola. Mas é melhor porque aí você vê como que é. Se as crianças estão no parquinho, se tem parquinho, se não tem. Se as crianças estão na sala de aula, o que elas estão fazendo. Quantas crianças tem nessa turma. Sabe essas coisas? Mas se não for possível, vai você... Se possível, leve sua criança. Isso faz toda a diferença, gente. Quando a gente leva a criança, ela nos dá sinais também se ela tá gostando daquele ambiente ou não, tá? E aí vai conhecendo o espaço, né? Vai conhecendo a pessoa, você vai fazendo suas perguntas. Olá, Ana! Então, temos aqui duas de Portugal, não é? Olha só, hein? Que chique essa live. Então, hoje a gente está falando um pouquinho sobre como encontrar uma escola ideal para a educação infantil, tá? Porque o que acontece, gente? Quando você tem um filho, né, e lá com um bebê ou com 2 anos, se possível, quando você vai procurar uma escola, às vezes você não tem noção nenhuma de o que você vai encontrar, né? Ou o que você deve encontrar, ou o que você gosta. E eu tive essa experiência quando eu fui. Eu conheci algumas escolas e, assim, teve algumas que eu falei, nossa, eu não quero meu filho aqui de jeito nenhum. Você também vai ter algumas impressões, né, suas. Por exemplo, o que para mim me chamou muita atenção que eu não queria? Meus filhos já tinham 6 meses, mas a gente estava pensando se fosse para o futuro, né? Mas o berçário em si, até onde ficavam as crianças de 2 anos, era um quadrado de vidro, onde as crianças passavam o dia inteiro ali dentro. O dia inteiro, eles eram trocados, tinha o fraldário, o lactário, tudo ali dentro. E eles eram trocados e não iam para fora, e a pessoa tinha uma área verde maravilhosa. Ele falava que não levava as crianças para fora, não. E ele achava aquilo legal. Ele dizia, não, fica tranquila, que as crianças ficam aqui o dia inteiro aqui dentro. Como se isso fosse bacana, né? Bom, pra mim não era o que eu buscava. Eu queria que meu filho pisasse na grama, eu queria que ele tivesse esse contato, ainda mais num ambiente que tinha essa possibilidade. Mas era de vidro, e a partir dos 2 aninhos, a criança tinha apostila. Então, lembrando, a BNCC já diz isso, tá? Até os 6 anos, gente, não existe isso. Existem escolas que estão levando bem ao radical mesmo, no sentido de... tem escolas bem radicais em todos os sentidos, né? Quando as pessoas leem a BNCC, cada um tem a sua interpretação, né? E uma das interpretações que eu vi é a escola achar que agora tem que tirar o papel. Tem que tirar completamente o sulfite, não vai mais usar sulfite para nada. E não é isso. É assim, eu posso sim usar. A questão não é mais uma reprodução. Não é, graças a Deus, gente. Agora sim, não precisa mais a criança ficar reproduzindo as letras e dessa apostilagem, dessa maneira de cartilha e tal.
Não é isso. Tanto que, para vocês terem uma ideia, teve uma escola que a pedagoga falou assim, olha, a gente valoriza qualquer rabisco da criança. E primeiro, quando a gente vai falar do sapo e tal, e a criança vai desenhar um sapo, a gente deixa ela trazer a referência dela. E é essa a ideia. Trazer as referências da criança, a vivência da criança, para depois eu mostrar. E quando eu mostro, são imagens reais, né? Pelo menos em Montessori é assim. Então... compreende? A criança não tem que ficar com 2 anos sentada, gente, durante 4 horas numa cadeira, repetindo coisas que ela não vai fazer. Óbvio que não faz parte do desenvolvimento e nem tem como ela desenvolver de maneira sadia nesse ambiente. Então, pensem nisso. Se é uma escola aqui da educação infantil já tem apostila, já tem coisa errada. Mesmo que eles te digam, porque às vezes eles vão querer vender no sentido assim, ai, mas a gente já alfabetiza, a criança sai daqui alfabetizada. Se for dessa maneira, não é, gente. Se for dessa maneira maçante, cansativa, não é o espaço saudável para a criança. A educação infantil não é nesse sentido. Ela não vai aprender de maneira sadia, onde realmente depois, quando ela for para o fundamental, que é diferente, ela vai estar cansada já daquilo ali. E aí ela, né, já é outra ideia. Então, já pense nisso. Então, recapitulando, leva a sua criança, se possível, perceba já todo esse ambiente, né? Uma coisa que é bem importante, que eu já vou falar para não esquecer, é assim, se possível, gente, vejam na secretaria, eu já fui dona de escola, eu sou professora, eu sou mãe, então é todo esse pacote que vocês estão tendo. Então, no sentido assim, se for preciso, ligue na Secretaria da Educação para ver se essa escola está ok com a Secretaria da Educação. Vai ter amigos meus aí que tem escolas que não estão ok, que vão ficar chateados. Mas por quê? Porque, gente, se é uma escola que está ok com a vigilância, com o corpo de bombeiros, é uma escola séria. É uma escola que tem um CNPJ ok, que é uma escola que, se acontecer qualquer coisa, ela está toda legalizada. Existem escolas que estão em processo, tá? E a Secretaria da Educação vai te dizer isso. Ou você pesquisa o CNPJ e vê. Porque se a escola não está dessa maneira, se não tem uma pedagoga formada, já está errado. Já começa errado porque, assim, quem vai pensar sobre a sua criança tem que ser alguém que tenha o mínimo de formação, né? E para a educação infantil se pede pedagogia. Aqui aceitam ainda com magistério, mas já está em transição de que seja pedagogia para professor regente, e aí auxiliar pode ser com magistério, tá? Existem lugares tipo Araucária, que eu tenho uma lindeza aqui que está assistindo, Araucária fez concurso com magistério, então aceita magistério. Então, no mínimo é um magistério, gente, no mínimo, e formada já, tá? Porque senão desculpa dizer, vira só um lugar de cuidadores. E se é um lugar de cuidadores, não existe uma proposta pedagógica decente, não existe pessoas comprometidas com essa proposta pedagógica, comprometidas com o desenvolvimento dessa criança. E aí, se você está pagando por isso, tem que rever, tá? Então, já fica bem evidente isso. Se for o caso, liga para saber como é que tá. Veja se tem uma pedagoga responsável, se é ela que vai te atender nesse dia. O ideal é que seja, não precisa ser direção, mas precisa ser uma pedagoga, porque você vai fazer perguntas relacionadas à metodologia da escola. E quem vai te responder é a pedagoga. Bom, a direção também pode, mas o ideal é que seja a pedagoga, que é com ela que você vai ter um pouquinho mais de contato. Outra coisa, se a escola não te deixa ter muito acesso ao professor regente da sala, também tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou mãe, né? Eu tenho meus gêmeos numa escola e eu quero fazer um trabalho de contraturno, um trabalho extra, um trabalho de reforço na minha casa, né? Eu sei que eles estão em processo de alfabetização e eu quero ter esse trabalho. Para isso, eu preciso saber com a professora como é que está indo na escola. E não é só de 3 em 3 meses que eu quero saber com um pouquinho mais de frequência. Porque aí eu sei no que eles estão pecando, se eles estão escrevendo espelhado, para que eu possa trabalhar isso em casa, se eles estão na letra bastão ou na letra cursiva. Não é só olhar o caderno deles, mas é saber como que eles estão com a professora.
Então, você não precisa pedir o WhatsApp da professora, mas você tem que saber se você pode ter acesso a esse professor com mais frequência do que só no parecer descritivo quando você for pegar, tá? E quando não tem, é porque, assim, pode ser duas coisas. Às vezes eles não querem tanto o contato dos pais com os professores, existem N razões, tá? Mas uma delas é talvez a frequência de professor que sai dessa escola, e aí ainda está se estruturando, não sei, e aí você não tem muito acesso ao professor, porque daqui a pouco já é outro, daqui a pouco já é outro. Então, isso é importante saber se pode ter, tá? Leve todas as perguntas, como eu já falei. Observe esse espaço físico, se tem um parquinho, se não tem. Pergunte quanto tempo as crianças podem usar o parquinho, se isso for importante para você, tá? Para mim era, no caso. Por exemplo, existem escolas que determinam, eles ficam 15 minutos. Tem escolas que dizem, não, eles ficam, a professora vai sentir, às vezes fica até uma meia hora. Mas a gente sabe que essa meia hora é importante para o pedagógico depois, entende? Porque tudo que o professor vai fazer em sala de aula é pedagógico, mesmo que não esteja no papel, tá? E daí, para isso, a criança tem que estar bem. E às vezes eles precisam, principalmente nessa volta da pandemia, as crianças vão precisar ficar um pouquinho mais no parquinho, precisam um pouquinho mais de um tempo maior para assimilar as coisas até entrar de novo nesse ritmo, tá? Então, observem isso. Por que eu falei da vigilância? Porque você vai observar que se você tem um bebê e vai colocar no berçário, você vai observar já também se as tomadas estão tampadas, se não tem fio solto, como que é o lactário, como que é o fraldário. Você vai observar isso. Mas a vigilância sanitária, ela já fez todo um trabalho anterior nesse sentido. Ela já olhou se tem grades na janela, a vigilância aqui em São José, ela é bem criteriosa, isso é muito bom. Porque ela realmente faz o trabalho dela, sabe? Ela vem e vai dizer, você precisa fazer isso, isso e isso, e tem que ser feito. Principalmente quando a gente se pensa em bebê, ok? Então, se você tem bebê, já repare nesse sentido. Se esse lactário é limpo, é higienizado, se tem só as coisas dos bebês ali, tem que estar separado. Como que é essa cozinha? Tem que ter uma nutricionista. Se você recebe esse cardápio ou não recebe. Se o meu bebê, se o meu filho tem alguma restrição alimentar, como que isso é trabalhado? Se a escola dá essa alimentação ou não, tá? Tem algo que eu já vou falar para não esquecer, porque eu acho extremamente importante. Esse ano passado eu fui buscar outras escolas para conhecer e tal, e aí eu perguntei, por acaso, tá, gente? Porque eu achei que isso não acontecia, mas perguntei por acaso, assim, se eles colocavam as crianças de castigo. E a pedagoga falou para mim, olha, a gente não dá esse nome, a gente chama de cantinho do pensamento. A criança fica lá geralmente uns 5 minutinhos, mas às vezes a criança já entendeu o que ela fez de errado com menos tempo, tá? Entende? E eu achava que isso nem era preciso perguntar, porque eu achava que não existia mais. Então, pergunte se colocam as crianças de castigo. Eu, pelo menos, sou contra, extremamente contra, não concordo. E não acho que eu vou colocar meu filho numa escola para ele de castigo. Assim, daí é outra questão, né? Não vou entrar nisso agora. Mas se você é contra também, pergunte. Porque é capaz de colocar, de deixar a sua criança sozinha. Às vezes a criança... Enfim, pergunte. Porque eu levei isso. E quando ela me falou isso, eu já, na hora, então, falei... então nem é isso que eu quero mesmo, assim. Imagina. Não, porque às vezes a criança com menos... A gente não chama de cantinho de castigo. Cantinho do pensamento é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que castigo. Você está colocando uma criança isolada para ela pensar sobre algo que às vezes ela nem sabe direito o que é. E que ela não vai pensar sobre aquilo, né? Então é isso. O que mais aqui? A qualificação dos profissionais, já falei, né? Vejam se os professores são formados, qual é essa formação dos professores. Isso é bem importante. Professor que é professor está sempre estudando, tá, gente? Então, talvez já terminou a pedagogia, já está fazendo uma pós, e se a escola valoriza isso, isso é bem importante. Tá. Outra coisa que, só voltando do castigo, é que o Hugo está aqui, daí ele fica me lembrando algumas coisas.
uma coisa que a gente percebeu também é que, às vezes, o que não se usa a palavra castigo, mas, por exemplo, a criança fica, né, tem um intervalo ali, e aí o professor fala assim, olha, se você não se comportar, se você não fizer X coisa, você não vai para o parquinho. É a mesma coisa, tá colocando de castigo, tá? Não existe isso. Na educação infantil não tem por que você deixar uma criança, e nem não faz sentido você deixar uma criança sem usufruir do parquinho porque ela não fez algo que ela devia ter feito. Eu acho que não tem justificativa que seja plausível para deixar uma criança sem ir para o parquinho, tá? É um momento de que ela pode aproveitar, que ela está com os amigos, que ela está interagindo, não faz sentido. Então, é o meu ponto de vista, é o que eu olharia numa escola, tá? Não observe só o preço, tá, gente? Porque às vezes o preço, você vai olhar uma escola que é extremamente cara, às vezes é uma escola até grande, né, extremamente cara, que você pensa, nossa, eu pago, sei lá, R$1.200, R$1.300 e tal. Mas aí se você observar essas outras coisas, se você tem contato com o professor e tal, e você consegue observar outras coisas, se esse professor tá bem ali, se esse professor tá feliz também, a tua criança, como a tua criança vai estar, digamos que você matriculou achando que pelo preço seria o melhor. E aí você começa a ver que não, às vezes é melhor ir para uma escola menor, mas que você tenha mais acesso, que você consiga conversar mais com outros pais, com o professor, com a pedagoga, e que você sabe que a tua criança vai ser mais bem tratada do que é só mais uma ali. Estou dizendo isso porque já vi algumas coisas com os meus alunos, quando eles estavam estagiando, que teve algumas escolas assim que não respeitam coisas mínimas, né? Do tipo a quantidade de alunos numa sala de aula, que tem que ter um auxiliar com X criança e não tinha. A gente está num período onde vai ter muita criança autista dentro de sala de aula, então precisa de mais auxiliares. E coisas do tipo, assim, bem mais absurdas, do tipo, quando os pais estavam levando a criança para a escola, né, tem que ferir a temperatura e o termômetro estava quebrado e falaram para auxiliar, no caso era a minha aluna, para que ela mesma assim mentisse, finge que aí que tá sei lá quantos graus, 35 graus, e vai colocando 35.1, 35.5 e tal, que não passe dos 37, de mentira. E olha que sério, a gente está numa pandemia, né? E algo que era para estar funcionando, né? Já para a entrada da criança, porque se tem alguma criança com febre já entrou, enfim. Então, e aí a gente vê a índole da escola também. É uma escola bem grande aqui de São José e que fazia isso, como se fosse a coisa mais normal. E com poucos auxiliares dentro de uma sala de aula com bastante autista. Então, tem que cuidar disso também. Com relação ao uniforme na educação infantil, ela não é obrigatória, tá? Então veja se isso é importante, se a escola tem, se a escola vende, se tem algum lugar que vende, se isso é relevante para você, mas ela não é obrigatória, tá? As pessoas vão dizer que às vezes, dependendo da escola, vai dizer que é. Ajuda, tá? Ajuda bastante. Veja qual que é o melhor trajeto para ir para essa escola. Se a tua criança fica o dia inteiro na escola, veja se o que é feito no contraturno. Geralmente o pedagógico de uma escola infantil ele é feito à tarde, pelo menos aqui, tá? Existem de estado, de cidade para cidade pode mudar. Aqui ele é feito à tarde. A criança que fica o dia inteiro, por exemplo, eu tenho uma criança de 3 anos que vai ficar o dia inteiro. Preciso saber o que ela vai fazer de manhã. Se o que ela vai fazer de manhã é a mesma coisa que ela vai fazer à tarde ou não. Se é uma escola por projetos. E aí você pode, inclusive, já aproveitar e perguntar para a pedagoga qual que é a metodologia da escola. Eu sou bem simpatizante, assim, né? Eu gosto muito de Montessori, isso eu sou apaixonada, mas existem lugares que dizem que são só baseado em Montessori, e ok, tá? Porque para fazer Montessori é algo bem profundo mesmo, bem sério. Um exemplo é não deixar a porta trancada, fechada, então já é uma coisa que várias escolas fazem para as crianças não fugir e tal. É uma escola que dá muita autonomia, então é algo que tem que se trabalhar muito os profissionais para que isso possa acontecer de verdade.
Outra metodologia que eu gosto é a Reggio Emília. As escolas municipais aqui de São José trabalham muito Reggio Emília, então é bem bacana. Dê uma pesquisada, pergunte quando você ligar para a escola, já pergunte qual que é a metodologia que vocês usam. E dá uma pesquisada antes para ver o que você, se você gosta daquela metodologia, para que quando você chegue lá, você já, gostei de todo o ambiente, gostei de tudo e gostei da metodologia, tá? Waldorf também. Então, tem que saber mesmo, porque você precisa saber se a tua criança vai ter contato com letras ou não, se isso é importante para você antes dos 6 anos ou não. Existem escolas, gente, que estão tirando todas as letras das paredes, de todo o ambiente da sala, não tem letra nenhuma, porque eles acreditam que a BNCC está dizendo que não pode ter contato com letra antes dos 6 anos, que é um absurdo. Porque sim, pode ter. No meu ponto de vista, pode ter e deve ter, né? Tanto que em Montessori, o momento de desenvolvimento ali com relação à linguagem começa desde os bebês, mas ela vai mais efetivamente, é mais palpável de pegar nas letras e tal a partir de uns 3 anos, 3, 4 anos. E os meus, por exemplo, com 6 já estavam lendo. Com 7 já estão lendo e escrevendo na cursiva. E não foi maçante, não é essa a ideia do repetir, não. É feito com materiais concretos. Enfim, não quero entrar nesse mérito, senão eu vou falando de Montessori e fico nisso. Mas o que eu quero dizer é assim, veja antes qual é a metodologia. Eu não conheço muito a fundo de Waldorf, mas eu sei que é muito contato com a natureza, né? Então, se isso é importante, e muitas vezes né? Se é um espaço que tem essa possibilidade, que bacana, mas eu não sei como que é com relação à linguagem, por exemplo. Eu sei que eles fazem muitos trabalhos manuais, artísticos e tal, mas eu não sei como que é com relação às letras mesmo, sabe? Propriamente dito, assim, se as crianças têm contato com letra ou não, tá? Então, isso é bacana ver. Pergunte assim, se a minha criança disputar um brinquedo com outra criança e brigarem, ou se arranharem, ou se morderem, qual que é a atitude? O que vocês fazem? O que a escola faz com relação a isso? Isso é importante você saber. Por exemplo, se a sua criança é mordida e vão te avisar que a sua criança foi mordida, tem escolas que contam quem foi a criança que mordeu. A gente não contava, a gente achava que não é importante isso. Nesse sentido dos pais saberem, porque já aconteceu, gente, em outras escolas, os pais ficarem com tanta raiva da outra criança, de chegar a dar de dedo na criança, de dizer o que você fez com meu filho e tal. Então não precisa disso, tem que se trabalhar essa questão da mordida dentro da escola. E tem que se trabalhar. E o inverso também pode acontecer, da minha criança morder a outra criança. E aí, quem tem que saber? Eu, que sou a mãe da criança que mordeu, e a mãe da criança que foi mordida, mas eu não preciso saber quem foi a criança que mordeu, entende? Porque isso realmente traz um sentimento para os pais não bom, e que eles podem começar a pegar até birra da outra criança. Olha que louco, o pai vira um... Mas acontece. Então, tem que saber o que a escola faz com relação a isso. E que trabalho vocês fazem para prevenir isso, tá? Então, é importante. Com relação, já falando de brinquedo, já observem o que tem de brinquedo nessa escola. Se não é uma metodologia montessoriana, por exemplo, e se tem muitos brinquedos, como esses brinquedos estão organizados? Eles estão organizados ou não? Como que é essa sala de aula? Eu, por exemplo, sou contra o EVA, né? Sempre falo isso, eu acho que não há necessidade de se encher a sala de EVA. O EVA demora 300 anos para se decompor, são, sei lá, 5 gerações. E eu acho que não há necessidade disso. Em último caso, né, que se use o EVA, se eu não achei uma outra alternativa que possa suprir o que eu preciso com papel cartão, com papelão, com cartolina, sei lá. Então, aí vai para o EVA. Mas perceba se existe isso na sala de aula. Se existe... É horrível dizer, mas aí eu vou dizer que é uma escola que ainda está... A escola ainda não se abriu, não tá estudando, não está pensando no futuro, não tá... Como que eu vou ensinar para minha criança que ela tem que cuidar do planeta, que ela tem que cuidar do lixo que ela está produzindo, se eu estou com um monte de coisa ali que às vezes é temático, daqui a pouco eu vou jogar fora, ou se eu produzo um monte de lembrancinha pro Dia das Mães, que tem EVA, um monte de EVA ali, um coraçãozinho de EVA,
se essa mãe vai usar, vai guardar, talvez ela não vai guardar, gente, mesmo que ela guarde a vida inteira dela, concorda que se vai demorar 300 anos, a vida dela não vai dar tudo isso e o troço vai ficar ali para se decompor? É que eu sou contra mesmo, isso realmente eu acho que não tem necessidade. E na educação infantil, no magistério, eu bato muito nessa tecla, porque existe uma tradição disso, né? A gente vê o professor infantil, a gente já pensa nele com um monte de EVA debaixo do braço, com um monte de reciclável e tal, mas o EVA tá ali, entende? Então é algo pra gente pensar mesmo. Então, ver como que é esse ambiente, como que é essa sala. E aí já falando em lembrancinha pro Dia das Mães, já perguntar também como que são as datas comemorativas, quais são, se existe Dia da Família, ou se existe Dia dos Pais e Dia das Mães, como que é isso, tá? Eu acho que é importante você saber disso também, porque tem mães que acham extremamente importante ter o Dia das Mães, principalmente na educação infantil, que a gente acabou de ser mãe, a gente tá assim, tudo é muito lindo, né? E é mesmo, sempre é, tá? Mas a educação infantil, ela é mais apaixonante, a criança tá indo para a escolinha pela primeira vez, é tudo muito novo pra gente e pra criança. Então, tem mães que fazem questão, assim, de que querem que tenha o Dia das Mães. E os pais também, claro, né? Mas existem escolas que só estão trabalhando com o Dia da Família, porque tem pais separados, porque tem mãe e mãe, pai e pai, enfim, tá bom? Então, é algo que você que tem que saber o que é importante para você. Pergunte como que é a comunicação da escola contigo. Se a escola se a comunicação é feita via um grupo de WhatsApp, se a escola é feita, se a comunicação é feita via uma agenda física ou algum aplicativo, tá? É importante saber disso também. Pergunte com relação a atraso também, né? Se você atrasar, quais os horários da escola, e se você atrasar, como que fica esse atraso, se você paga alguma multa, alguma coisa assim. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Como são as reuniões de pais, se existe uma escola de pais. O que é uma escola de pais? É um lugar, são datas onde vocês fazem online ou presencial, para conversar, para poder aprender, às vezes trazem palestra sobre a educação infantil, sobre o desenvolvimento da criança e tal. Isso é bem importante, as escolas que têm, tá? Como que é feita a adaptação? A gente não chama mais só de adaptação, né? Vamos chamar de acolhimento, porque adaptação me dá uma impressão que a criança que tem que se adaptar àquele espaço, e parece meio forçado, assim, sabe? Então, se é um acolhimento, como que é esse acolhimento, né? O acolhimento é eu que estou trazendo essa criança para mim. Como que é esse processo? Claro que cada criança tem um tempo, mas principalmente agora que a gente vai pegar aí o início das aulas, como que é feito nesse início das aulas? É diferente, não é? Os pais podem participar ou não, às vezes podem, tá? Saber como que é feito esse processo. E ali tudo você já vai sentir até na fala da pedagoga, se tem, né, esse carinho, essa forma dela falar contigo já vai te mostrar como que é. Lembrem que, mesmo escola infantil, e isso poucas pessoas sabem, a cada 3 meses ou no máximo 6 meses você tem o direito de receber o parecer descritivo da sua criança, mesmo que seja um bebê. Tá? O que é esse parecer descritivo? Eu saber, é algo que o professor vai fazer, o professor regente da turma vai fazer, com a assinatura da pedagoga depois, e você vai ou participar de uma reunião com a professora e com a pedagoga, onde você vai saber o que se espera da idade da sua criança e o que ela atingiu do que se espera. É uma avaliação, mas não é uma avaliação, assim, eu não estou julgando a criança, tá? É assim, sua criança nesse período deveria andar, ela já começou a engatinhar, ficar em pé e andar. Ela fez isso, ok, do motor, né? Enfim, e tudo, assim, existe currículo para isso, para saber o que a criança tem que ter desenvolvido naquele período. E aí eu sei se a minha criança está ok ou onde que eu posso estimular, tá?
Mas sem também nenhum... gente, é só para saber como é que tá, não precisa... Ai, meu Deus, agora então eu tenho que levar em fono ou não sei o que. Não, tudo tem o seu tempo e o que se espera, tá? Se não está dentro do que se espera, a gente geralmente espera mais uns 3 meses e aí sim, então tem que encaminhar para uma fono, porque não está falando tais letras, né? E aí, mas tudo muito por isso que precisa, né? Então tem escolas que não fazem, que passa batido. Ninguém sabe, os pais não sabem, ninguém cobra e fica por isso, tá? Então pergunte, de quanto em quanto tempo vocês dão um parecer descritivo da minha criança, tá? Reparem, se possível, perguntem quantas crianças ficam no berçário e depois de quantas crianças tem uma auxiliar, se esse profissional do berçário tem experiência com berçário ou não, tá? Às vezes não precisa necessariamente já ter tido trabalhado 500 anos no berçário, mas existem um procedimento, né? Um procedimento que esse profissional tem que ter, coisas mínimas, assim, mas existem, tá? Com relação ao berçário, por isso que às vezes é bom alguém que realmente já tenha mais experiência ou que seja um profissional do berçário mesmo. A gente não valoriza muito, infelizmente, a gente não, né? Eu digo aí fora, mas o profissional do berçário, ele é extremamente importante, assim, porque tem que ser alguém sensível, tem que ser alguém que converse muito com a criança, porque a linguagem está sendo desenvolvida, tem que ser alguém que leia para essa criança, tem que ser alguém que peça licença quando for trocar essa criança, que aproveite esse momento para conversar, para dar um lencinho, para dizer, cadê o rosto, cadê a bochechinha, cadê, para essa criança já ir, sabe, reconhecendo seu corpo e tal. Tem que ser alguém nesse sentido e que, obviamente, tenha todo o cuidado com relação à higiene, todo um cuidado com relação ao corpinho dessa criança, né? Perguntar outra coisa, aproveitando nesse sentido. Se a minha criança usa fralda e tal e teve uma diarreia ou, enfim, se sujou muito, o que vocês fazem? Existe um banheiro com chuveiro para que ele possa tomar um banho antes de ir ou não? Tá, isso é importante. Onde a criança dorme, é importante saber também, né? Se essa criança dorme em berços, aqui quase não se usa mais, tá, gente? Se usam ou colchonetes ou umas caminhas bem baixinhas, justamente para que a criança já tenha autonomia de sair dali. O berço quase não se usa mais nas escolas. E eu acho importante. Então, veja, se usa, por que usa, né? Porque, concorda comigo? Eu tenho um amigo, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que o filho dele já tinha 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. E o filho dele caiu do berço, bateu a cabeça, levaram para um hospital muito bom aqui de Curitiba, que é o Pequeno Príncipe. Graças a Deus não foi nada. O meu amigo voltou para casa e falou, Márcia, hoje eu transformei o berço dele numa caminha Montessori. Baixou. Ele falou para não correr o risco, porque ele falou que realmente já fazia algumas vezes que o filho dele conseguia sair do berço. Então, olha o risco, né? Porque nem sempre a gente está ali quando a criança acordou exatamente naquele momento. Então, isso é importante para uma escola onde vai ter 8 crianças dormindo ao mesmo tempo ou mais. Aproveitando, pergunte se a sua criança de 3 anos, na hora do almoço, se ela vai ficar o dia inteiro, se ela vai dormir junto com os outros, se ela precisa dormir. Mas se a minha criança não quiser dormir, vocês vão obrigar? Isso é importante, porque vai ter gente que vai dizer sim, a gente vai colocar para dormir e vai ter que dormir. Não, a gente vai colocar para descansar, se sentir sono, vai dormir ou não, tá? Isso já vale também com relação à alimentação. A minha criança está comendo, mas ela come muito devagar. Como que funciona? Vocês deixam ela terminar de comer? Ou quando vocês dão 15 minutos para todo mundo comer e daí sai e a minha criança tem que ir junto? Entende, gente? São pequenos detalhes que faz toda a diferença, porque a tua coisinha mais preciosa que vai estar ali é o teu filho. E os pequenininhos, eles não falam. Então, como que eles vão dizer, mamãe, eu comi muito bem? Mamãe, eu não comi. Né? Então, é importante saber. É importante saber se é ele que pega o pratinho dele ou não. Se é ele que se serve, porque existem coisas assim, ó, que a gente pode observar. O professor ou quem está ali auxiliar, que está ajudando, né, no momento da alimentação, serve essa criança e quer que a criança coma tudo.
Só que concorda comigo que fui eu que servi e que eu não sei a quantidade que ela come. O estômago da criança é muito menor do que a gente imagina. E aí eu quero que ela coma algo que eu servi, que eu coloquei a quantidade que eu acredito que tem que ser. Então, são pequenos detalhes, gente, que tem que se levar em conta. E outra coisa, mesmo que a escola faça isso, a partir do momento que os pais começarem a questionar, a perguntar, a escola vai começar a refletir. A gente está numa grande mudança com relação à BNCC, porque as pessoas estão refletindo sobre isso. Que não é mais por apostila, que não é assim que a criança aprende. A criança é o centro do conhecimento, é o centro ali do... não é mais o professor que é o centro do conhecimento, né, o detentor do conhecimento. Envolve sim a criança, é como ela aprende, não como eu ensino. Isso muda tudo, tudo, tudo. Como diz a Fernanda Montenegro, isso muda o mundo, né? Observar, então, ó, quando eu falei da vigilância sanitária, o que é importante? Porque se a vigilância sanitária passa por lá, ela vai observar essas coisas que eu vou comentar também, que é assim, a iluminação, a ventilação, se tem mofo, se minha criança tem rinite, o lugar onde ela vai dormir tem mofo, tem que cuidar disso também, né? Essa área externa, se possível, se a escola infantil aqui, pelo menos, ela não é obrigatória ter um espaço fechado, tá? Eu digo assim, um ginásio, né? Mas no fundamental já é obrigatório que tenha, porque daí já tem educação física e tem que ter. Mas observe se esse lugar tem para dias de chuva. E falando em dias de chuva, tem uma coisa que eu quero falar também, que tem televisão? As crianças ficam quanto tempo nessa televisão? A nossa escola, por exemplo, não tinha. A gente tinha um data show, que de vez em quando os professores passavam alguns filmes, bem direcionados também, né, bem escolhidos, mas assim, tem que se levar em conta, porque eu soube de escolas que estão deixando as crianças muito tempo. Porque a criança de 2 anos, ela já tem esse contato em casa, ela fica até, sente falta e tal. Não, gente, isso não vai fazer a criança aprender, e não vai fazer ela querer ficar ali na frente. A gente tinha uma aluna que nesse momento, que geralmente era no final do dia, tá? Que a gente deixava eles um pouco na frente bem no final, assim, quando os pais já estavam para vir pegar. Ela não gostava e ela dizia, eu não gosto, eu não tenho televisão em casa, eu não gosto. E a gente começou, inclusive, a aprender. A gente não tinha TV mesmo, né, de passar outras coisas, mas vejam isso, porque tem escolas que a criança fica muito tempo ali. Se tem câmera, né? Porque a gente tá falando de escola particular, ok? Se tem câmera, se não tem, se isso é importante para você. Eu sei de escolas que tem câmeras por todos os lados, que a mãe tem acesso e que isso não foi tão legal, tá? Eu acho que vai do que você como mãe se sente à vontade, ou se sente segura. Por quê? Eu não preciso de câmera, mas mas eu fiz a escola para os meus filhos, né? Então, agora eles já estão grandes, eles já falam, tá, não foi legal isso. Porque assim, existem mães que o que a escola me relatou, né? Que existem mães que elas ficam o dia inteiro, gente, olhando o filho dela, sabe, na câmera. Então, não sei, vai de cada um. Tem gente que é muito tranquilo com relação a isso e não sente essa falta, não sente essa necessidade, aliás, de ter uma câmera para ficar o dia todo olhando minha criança. Porém, às vezes é importante a escola ter a câmera interna, mas não passar isso para os pais, para observar, às vezes, alguma coisa que aconteceu e para ver como que aquilo aconteceu, tá? Porque às vezes pode ter algum incidente e a gente não sabe como que aquilo aconteceu, né? Então, isso é importante para a escola, né? Eu acho. Se tem dia do brinquedo, se não tem, se sua criança pode levar esse brinquedo, às vezes é importante, tá? Nesse início, principalmente, a gente chama do objeto de apego, né? Às vezes a criança tem um objeto que vai ajudar mesmo ela nesse momento onde ela precisa vai precisar ficar longe dos pais, né? Às vezes a criança ficou 2 anos ali com os pais e agora vai para uma escola, então ela precisa, assim, desse momento e desse objeto para ir depois, aos poucos, né, podendo se separar dele e estar mais segura nesse espaço. Que mais?
O desfraude, já aproveitar e perguntar como que é o desfraude. Tem escolas que diz assim, olha, a criança fez 2 anos, ela tem que desfraudar. Olha, a criança foi para as férias, tipo assim, agora tá em férias e é calor aqui, porque aqui em Curitiba a gente é muito frio, tá? A gente, esses dias, por exemplo, a gente está em janeiro, mas esses dias estava bem frio. Então, oscila muito, mas é muito mais pro frio do que pro calor. Então, agora as crianças, meu filho tem 2 anos, né? Ele vai, em janeiro você vai aproveitar e vai desfraldar, e quando ele voltar em fevereiro, ele vem desfraldado. Tem isso. E tem muitas escolas, ainda bem, que realmente segue o tempo da criança. Que é, o professor vai perceber, vai conversar com as mães, a mãe vai perceber, vai conversar com o professor. Olha, agora eu acho que é o momento, a criança ela já fala, ela está começando a pedir. E aí existe todo um processo bem respeitoso para se fazer isso de maneira que realmente seja feita de um jeito que vai e não precisa voltar. Porque o que acontece muito é, às vezes, as mães tentam e aí vem alguma dificuldade, aí retoma. E aí retoma a fralda, eu digo. E aí, depois tenta de novo. Então, a ideia da parceria é que se faça os dois juntos de um jeito que seja feito de uma vez só, até para que a criança compreenda que foi, não é algo que vai e volta, isso até confunde a criança também, tá? Só para lembrar, a educação infantil não existe dever de casa, tá? No máximo, a gente tinha um projeto uma vez na escola que eu achava bem bacana, que eu não lembro até se não lembro, tem uma professora nossa que está aí, não sei se foi a Raquel que fez isso, trouxe essa ideia, ou outra professora, mas a ideia era bem bacana, que o dever de casa era, a cada 2 semanas a gente mandava um livro para a criança, né, na bolsa da criança, para a criança ler, para os pais lerem para a criança no final de semana. E aí eles tiravam uma foto ou não, enfim. Mas tinha esse momento, né, de leitura de um livro diferente, já que, obviamente, a escola tem que ter... Observe se a escola tem uma biblioteca, né? Como que é essa biblioteca? Quais são os livros que tem ali? E aí era esse o dever de casa, sabe? Ou buscar uma pedrinha diferente, ou... Eram coisas assim, relacionadas com os pais e a criança, mas nada de que ela tem que escrever e trazer isso escrito. Eu acho, gente, que eu não tô vendo, se alguém tiver alguma pergunta aí e quiser fazer, porque basicamente o que eu escrevi, o que eu tinha pensado em falar com vocês é isso. Então lembrem de levar escrito tudo, todas as dúvidas de vocês, né? Vejam o que é importante para vocês, porque às vezes tem algo que é muito importante para você que para outra mãe não é. Né? No meu caso, por exemplo, quando a gente fez a escola, era realmente saber o que meu filho estava aprendendo, eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Então, era estar junto com eles, no meu caso, né? Mas se eu não posso estar, eu consigo deixar minha criança só por meio período? Esse ano a gente precisou deixar os nossos gêmeos 2 dias da semana, o dia todo. E foi bem difícil pra gente, então, esse ano passado, né? Bem difícil, por mais que eram 2 dias, pra gente foi bem... E eles também sentiram, eles estavam um pouco mais cansados. Então, esse ano a gente conseguiu se organizar pra ficar meio período com eles, e o outro meio período é o período que eles vão pra escola. Claro que isso, né? A gente teve que fazer uma organização, inclusive financeira nossa. Mas é uma opção, é o que a gente quer. Porque eu só queria lembrar que a educação infantil, o período ali da infância, é o mais curto e é o mais importante de todos. É o mais importante de todos, é o que você vai levar para a vida. Esse professor que está ali, ele vai marcar a vida da sua criança. Ele vai marcar para o bem ou para o mal, ele vai deixar marcas, tá? Então, às vezes vale... um pouco de sacrifício no sentido de, mas a escola que eu gostei mais, que ele também gostou, é um pouquinho mais longe, mas vale a pena, tá, gente? Vale a pena mesmo, assim, porque realmente é algo que vai depois para sempre com ele. Tanto essas lembranças quanto o aprendizado. Uma criança não vai aprender num ambiente onde é hostil, onde um professor grita, sabe? São coisas pequenas que ainda tem, e muito. Eu sei disso porque eu tô nos 2 lados ali, né? Tanto eu tô
com os meus alunos, eu tenho, ano passado eu tinha, sei lá, pelo menos 150 alunos de magistério. E quando a gente conversava sobre isso, quando eu parava para saber deles, não é de fofoca, não. É de querer saber como que está a educação infantil. Principalmente porque ela está sendo reformulada. Então, como que as pessoas estão pensando sobre isso? Né? E tem muita coisa boa, tem muita gente boa, muita gente apaixonada. A educação infantil, quem está também, os professores, a maioria são apaixonados. Os que não são, uma hora vai sair, vai vender Avon, vai fazer outra coisa. Porque tem que ter muita paixão. É um desafio constante para você, sabe? Você é muito assim, a gente tem que quebrar muito com a ideia de que eu sei tudo. É muito isso. Então, volto a dizer, é o momento mais importante, sim. É um momento que tem que se levar em consideração todos esses fatores que eu comentei. Lembrar que é para a criança, não é para você. Você tem que se sentir seguro, sim, né? Tem que ser um lugar onde você confia naquelas pessoas e tal, mas é um lugar também onde a sua criança tem que estar bem, tem que estar feliz. E se você sentir lá no meio do ano, isso assim, experiência própria. Se você sentir lá no meio do ano que você fez uma escolha que não foi tão legal, que, puxa, meu filho não tá feliz, ele não tá... Não é só o fato de não querer ir, tá, gente? Às vezes é o fato de saber como que ele está nessa escola. Será que ele está sendo acolhido? O Hugo sempre fala isso, assim, do acolhimento, seja a criança que for. Será que ele está sendo acolhido nessa escola? Ou ele tá lá sentadinho num banco e deixam ele lá sem fazer nada, sem conversar com ele, sem acolher, sem pensar no que ele gosta, sem procurar saber sobre ele? Se ele está assim, tira desse lugar. Não precisa esperar o ano inteiro passar, porque como eu falei, é um período muito curto, não é igual a vida adulta, gente, que a vida adulta, tudo bem, não gosto desse trabalho, mas eu posso aguentar um ano, e ano que vem eu vou pensar em coisa melhor, e eu vou sair, ok. Não, a criança, ela realmente é um período tão curto e de muito aprendizado, de muita coisa que pode ou expandir ou retrair, né, a vontade dela querer aprender. Então, com toda certeza, se você sentiu ali, converse muito com a sua criança, ouça a sua criança, mas não induza também a resposta, tá? Porque tem que ser perguntas que ela possa dizer sem que você esteja... algum amiguinho teu brigou com você? Você não tá gostando porque você quer ficar com a mamãe? Isso é meio óbvio, ele realmente vai querer ficar com você, tá? Então, cuidar disso tudo. Espero que eu tenha ajudado, de verdade. Algumas pessoas tinham me pedido muito uma live para fazer sobre isso, né? E como eu falei, assim, eu acho que eu falei um pouco de todos os lados, porque eu sou mãe também, então tem coisas que, como eu falei, nessa escola onde eu perguntei sobre a questão do castigo, eu não imaginava que a pessoa ia me dizer que sim, e eles não vão mentir, tá? Porque... não adianta ela dizer ali que não, porque às vezes para ela é tão natural, aquilo tão normal, que ela nem parou para pensar que é um absurdo. Então, perguntem mesmo todas as dúvidas que você tiver, todas, né? Eu já falei assim, a gente vem num momento que realmente tem que se respeitar muito a criança, o tempo da criança. Isso é um pouquinho mais difícil para os professores, porque... Só que a gente não pode pensar, gente, como antigamente, que não é uma fábrica, não é uma esteira onde eu tenho que fazer tudo igual, né? Vou desfraldar tudo no mesmo momento, vai comer todo mundo agora sai todo mundo, agora vai dormir todo mundo. Gente, somos seres humanos, são crianças em desenvolvimento, então sim, se respeita o individual. Por isso que eu gosto muito da metodologia montessoriana, porque até o planejamento ele é individualizado. Né? Ele é individualizado, cada criança tem ali o seu planejamento, não é um planejamento único. E o professor hoje, segundo a BNCC, o que ele tem que fazer é observar as crianças que ele tem, observar os gostos de cada criança e ir trabalhando com isso. Às vezes vão ser 12 crianças, dependendo da faixa etária, né, lá com 5 anos e tal. Ok, são 12 crianças, mas quando você pega o interesse da criança... Sua aula fica muito melhor, não é mais uma aula só expositiva, né? Então, é uma mudança muito boa, eu acho. E os pais têm que saber disso, tá? E vocês são os clientes.
Às vezes a gente tem medo, né? De, mas eu tenho que pagar. Eu vou dizer algo aqui, mas não vai mudar o mundo, tá? Mas, por exemplo, às vezes pagar rematrícula não é algo bacana, porque a criança já tá ali, né? Mas a gente entende que a escola tem 13º, às vezes, para pagar. Tem funcionários, mesmo que não tenha 13º, tem funcionário para pagar, né? Janeiro e tudo. Mas a gente, como pai, fala, puxa vida, aí eu tô pagando uma rematrícula, sendo que ele já está ali. Né? Outra coisa que é importante lembrar, a mensalidade, gente, quando você coloca numa escola e é a primeira vez, às vezes você não vai entender. Ela é um valor X, digamos, 8 mil no total, né? Do ano todo. 8 mil. Só que ele é 8 mil dividido em 12, tá? Por isso que você tem que pagar janeiro. Mas eu não vou matricular em janeiro, vou matricular em fevereiro, porque aí janeiro foi. Só que o que a escola faz? Ela pega esses 8 mil e vai dividir em 11. Você vai pagar a mesma coisa, entendeu? Tem escolas que vai assim até abril, né? Então, fevereiro, março, abril. Ela pega os 8 mil, e em abril, se você matriculou, ainda são os 8 mil, mas daí dividido em 8, tá? Então, só para você entender, ela é uma anuidade dividida em 12 vezes. Acho que é isso. Aí pergunte também de material escolar, a educação infantil, se te pedir 500 coisas, veja o que é. Vai precisar de régua? Para que vai precisar de régua? Então, não precisa, mas aí vejam essas questões, o que é pedido. Por isso que eu volto a dizer, eu gosto de Montessori porque são materiais concretos, que eu sei que a criança vai realmente usar durante o ano e durante muitos anos, porque são materiais que duram. Não vou encher os pais com uma lista gigante de coisas que não vai ser usado durante o ano. Ok? Que mais? Oi, Emília. Vai ficar salvo, tá? Oi, Juan. Oi, Antônio Augusto. Gente, obrigada, viu? A Lohana tá aí também. Portal Montessori, Paola, Maria Lúcia, Daniela. Nossa, quanta gente! Sabia que aqui pra mim só aparece uma pessoa? Falei, gente, ainda bem que vai ficar salvo, que alguém vai ver em algum momento. De verdade, eu espero ter ajudado, tá? Se tiverem dúvidas, me perguntem, que aí eu vou respondendo, ou faço um post, ou coloco nos stories para vocês. E é isso, é isso. Espero que vocês encontrem uma escola bacana, uma escola que vocês se identifiquem, que sua criança possa ficar lá durante o período da infância dela, que ela tenha boas experiências. Eu sei que tem professores aqui maravilhosos, que eu sei que fazem diferença para a vida das crianças. Tem professor que está aí, a Raquel, fez diferença para a vida dos meus. E, assim, a educação infantil, ela realmente deixa inúmeras marcas, e dos meus, graças a Deus, eu só tenho coisas boas, né? Eles têm boas lembranças e eu também. Então, de verdade, espero que vocês também encontrem. E qualquer coisa, contem comigo, tá? Um abraço e até breve.